Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Assim está escrito: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aqui está um relato de um fato comprovado por aqueles irmãos da chamada Igreja Primitiva, aquela que começou em Jerusalém, conforme Jesus havia dito, após os discípulos serem revestidos do poder do Espírito Santo e começarem a proclamar o Evangelho a todas as pessoas que encontrassem, e a vivência deles na comunhão com Deus e no relacionamento de uns com os outros era um testemunho vibrante, verdadeiro, que dava mostras como era viver para Cristo, que isto influía até o relacionamento com as outras pessoas que estavam à sua volta. E à medida que as pessoas iam se convertendo a Cristo, iam sendo acrescentadas à igreja pelo Senhor Deus, porque quem acrescenta almas à igreja não são os homens, quem acrescenta almas é Deus. Ele salva e ele coloca na igreja, na comunidade, na reunião do seu povo, a igreja fundada por Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja edificada por Jesus não é a igreja presa dentro de quatro paredes, à semelhança do sistema denominacional. A igreja de Jesus, ela é expansiva, ela está no mundo todo, e todos aqueles que vêm a Cristo pela fé fazem parte desta igreja que foi edificada por Jesus. E quando vem através do Senhor Jesus, então estes resultados que li aqui, eles passam a acontecer, porque é próprio do ser humano cada um viver o seu pensamento, a sua estratégia e lutar por conseguir aquilo que deseja, não importando se o outro ficará em necessidade ou não. O importante é, como diz um dito popular, cada um por si e Deus por todos. Mas aqui o texto que li, ele traz uma outra realidade, uma realidade estabelecida pela palavra de Deus e como resultado da salvação operada pelo Senhor Jesus. Então diz-nos aqui: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Como é que aconteceu isto? Uma grande multidão ser contada como sendo um só coração e uma só alma. Aí nós encontramos o princípio da unidade. Esta unidade, que é própria do povo de Deus e deve existir realmente, porque todos eles estão ligados a um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo, servindo a um único Deus, o Deus poderoso, soberano, fiel e verdadeiro. Portanto, não há vários alvos a alcançar. O foco é um só. Jesus disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, servindo a Jesus, estamos servindo o Pai. E a multidão que havia sido agregada, acrescentada por Deus à igreja, aprendeu desde os primeiros dias como deve ser a vivência, uma vez que as pessoas agora deixaram o mundo de pecado, foram libertos e transformados pelo Senhor Jesus,
e fazem parte agora do seu povo. Qual deve ser o procedimento? Será que é o mesmo procedimento que as pessoas tinham quando estavam no mundo de trevas e de pecados? Não. O comportamento e a vivência é totalmente diferente. É um comportamento, uma vivência comunitária, como se fosse uma comunidade, todas as pessoas juntas, reunidas. E aqui diz, reunidas para quê? Para servir a Deus. Servir a Deus com o quê? Com entendimento, com a alma, com o espírito, com toda a força, com fé, com alegria, com esperança. E estas pessoas, na medida em que eles estavam irmanados, reunidos, eles estavam também unidos e em unidade. A unidade é isto. Faz com que uma grande multidão, milhares de pessoas, sejam reconhecidos como se fosse uma só pessoa. Porque todos estão observando e vivenciando o mesmo princípio, a mesma submissão, a mesma disposição, no mesmo propósito, combatendo com o mesmo ânimo. Então isto faz com que esta unidade se estabeleça e se fortaleça. E quando há a unidade entre o povo de Deus, então cai por terra o egoísmo, a diferenciação entre uma pessoa e outra, um querer ser superior, mais ou melhor do que o outro. Não. Todos vão ficar numa única condição, numa única medida, porque estão todos debaixo de um mesmo propósito para servir ao mesmo Senhor com a mesma finalidade. Então aí não existe maior nem menor. Todos estão a uma mesma medida. Se todos estão numa mesma medida, todos estão no caminho comum. Então não há aí orgulho, não há egoísmo, não há preferência, não há nenhuma dessas coisas. Porque o foco aqui não é se mostrar a este ou aquele, mas é se apresentar diante de Deus, como um corpo, que a igreja é considerada um corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Deus abençoe a irmã Doraci Chiarelli. Então aqui o testemunho daqueles irmãos era o coração e a alma da multidão dos que criam. Então eram pessoas que criam em Jesus e estavam ali disponíveis para servi-lo. Então, a diferenciação dos que não criam. Os que não criam em Jesus não tinham um coração e uma só alma, toda aquela multidão. Mas cada vida era um pensamento, uma atitude diferente. Mas irmanados e reunidos em Cristo, por crer em Cristo, então o Espírito de Deus fez um importante trabalho na vida daquelas pessoas, que tirou o orgulho, a vaidade, a vanglória, o egoísmo de abraçar tudo somente para si, mas que eles tinham todas as coisas em comum. E ninguém dizia que coisa alguma daquilo que possuía era sua própria, mas estava à disposição de todos. E, portanto, não havia necessitado entre eles, porque os que não tinham eram supridos pelos que tinham, e os que tinham o amor e o prazer da generosidade, e isto em função da unidade. Jesus, quando fez a oração sacerdotal, antes de ser entregue nas mãos dos malfeitores, onde ele foi sentenciado, julgado, condenado e crucificado, antes disso ele fez uma oração, chamada a oração intercessória ou sacerdotal de Jesus. Está no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 17.
está escrito assim. Observe aqui. Todo esse capítulo é a oração intercessória. Ele orando a favor dos seus filhos, dizendo ao Pai que ele veio por obediência, que ele o glorificou na terra, que ele manifestou o nome do Pai e que deu a palavra que o Pai lhe deu, ele entregou e as pessoas creram e por isso estavam servindo ao Senhor. Mas aqui nos versículos de número 21, o Senhor Jesus diz assim: para que todos sejam um. Então, a oração de Jesus era que o seu povo fosse, embora sendo a multidão, fosse como se houvesse uma única pessoa. Então, para que todos sejam um. E o exemplo que ele deu, ele diz: como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Jesus, em várias oportunidades, ele diz: eu e o Pai somos um. Eu de mim mesmo não posso fazer nada se o Pai não me disser. E as palavras que eu digo a vocês, eu ouvi de meu Pai. As obras que eu faço, eu recebi de meu Pai. Portanto, ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus viveu e demonstrou uma vida de unidade com o Pai. Por isso que a vida de Jesus foi frutífera, com resultados importantes e permanentes. E na oração, ele fez este pedido para que o seu povo, o povo que viesse a ele para a salvação, também, ao observar a unidade entre Jesus e o Pai, que nós pudéssemos também seguir o exemplo de Jesus. Então ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, que também eles sejam um em nós. Quer dizer, que os salvos por Cristo sejam um em Jesus e no Pai, para que eles também sejam um em nós. Com que objetivo? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o nosso testemunho, ele só vai ser eficaz e produzir resultados quando, na verdade, nós vivermos esta unidade pela qual Jesus orou. O mundo vai ter conhecimento de que Jesus foi enviado e o resultado de Jesus é que nos uniu, nos colocou juntos e em unidade. Unidade. E quando vivemos e praticamos a unidade, nós estamos confirmando que Jesus foi enviado pelo Pai. E, portanto, o mundo há de crer em Jesus por ver em nós a prática da unidade pela qual Jesus intercedeu. No versículo 22, observe o que Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então Jesus deu a palavra, Jesus deu a glória, Jesus deu o exemplo, tudo com o objetivo de que nós aprendêssemos em Jesus a vivermos e sermos também um. E no versículo 23 ele diz: eu neles, Jesus dizendo, eu neles, nos irmãos, nos salvos, eu neles e tu em mim, e o Pai em mim, para que eles, os servos, sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Então, quando nós vivermos na prática desta unidade que Jesus pediu a Deus que cumprisse na nossa vida, nós vamos ser perfeitos em unidade. Quer dizer, as arestas, as imperfeições, os desencontros, todas estas coisas, através da unidade, serão resolvidas. E o mundo vai conhecer que Jesus foi enviado
pelo Pai e também que o Pai tem para conosco o mesmo amor que ele teve para com o Filho. Então, isto só se tornará possível quando nós, evidentemente, vivermos em unidade. Então, diz aqui, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Coração e alma. Alma, as expressões. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então a pessoa perde a ganância, o orgulho, a superioridade, quando ele está vivendo em unidade. Ele se coloca na mesma altura do outro. Então não tem pequeno e não tem grande. Todos estão numa mesma medida diante de Deus, porque estão vivendo uma verdadeira unidade. Quando Paulo escreve aos irmãos da cidade de Corinto, no capítulo 1, e o versículo de número 10, ele diz assim, ó, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, Paulo foi quem aprendeu com Jesus, por isso ele está replicando, quer dizer, ele está propagando o que aprendeu com Jesus. E ele pede aqui que todos nós digamos uma mesma coisa, que não haja entre nós dissensões, guerras, pelejas, conflitos, porfias, inimizade, contenda, desavença. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Então veja que o ensinamento de Paulo também era nesse sentido de que nós pudéssemos então desfrutar desta verdadeira unidade. A unidade nos torna fortes, nos protege, porque nos livra do materialismo, da vanglória, do orgulho, a soberba, e vai nos manter ligados inteiramente ao Senhor nosso Deus. Então, um outro texto, ele diz que possamos combater juntamente no mesmo espírito pela fé do Evangelho. Então, nós observamos como é importante. No capítulo Efésios, no capítulo 4, o versículo 3, ele deixou a seguinte palavra. Efésios 4 e 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, unidade. Veja, unidade. Estar junto é uma coisa, estar unido é uma coisa, e estar unido é outra coisa, e estar em unidade é outra coisa. Às vezes as pessoas podem estar juntos, mas não estão unidos e nem em unidade. Outras ocasiões as pessoas podem estar juntos, unidos, porém não estão em unidade. Estão juntos, unidos entre si, mas o coração não está desfrutando da unidade, porque cada um está buscando o seu próprio interesse. E, ao invés de buscarmos o nosso próprio interesse, nós devemos buscar o interesse de Cristo, que é ser formado em nós. Porque quando cada um vai buscar o seu interesse, aí vai haver competição, rivalidade, contratempo, desencontro, toda sorte de dificuldades e embaraços que poderão acontecer e que um vai querer mostrar que consegue mais do que o outro. Então ele quebra com isso o vínculo da unidade. Então não existe unidade neste procedimento.
O salmista, quando escreveu lá o Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, viver unidos. Muito bom, é muito importante, mas viver em unidade é muito melhor. É mais profundo viver em unidade do que viver em união. Porque a unidade é todos dizer uma mesma coisa, sentir uma mesma coisa, trabalhar por uma mesma coisa e servir a uma mesma coisa. Então, nesta unidade, o corpo cristão, as pessoas que servem a Jesus, eles são fortalecidos e se tornam fortes e poderosos em Cristo. Por quê? Porque na unidade, o Espírito de Deus, ele opera e ele produz resultados que vão glorificar o nome do Senhor. Então, é preciso viver na unidade. Então, por que esses irmãos, esta igreja cresceu de maneira admirável? Por que ela chamou a atenção dos povos daquela época, das cidades, das autoridades? E alguns chegaram a dizer: aqueles que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Transtornar o mundo é como que se dissesse: eles viraram o mundo de cabeça para o ar. Ou seja, o impacto da conversão a Cristo e a vivência espiritual em unidade foi tão profunda que isto mexeu com todas as estruturas da cidade. Fosse ela política, econômica, qualquer que fosse, aqueles irmãos causaram um impacto muito forte naquela sociedade. Mas este impacto não foi pela estratégia humana, pelos argumentos, nada disso. Isto foi pela vivência de Cristo na vida deles e por eles viverem em unidade. Então, o Espírito de Deus, aonde há unidade, ele tem liberdade para operar e trabalhar na vida das pessoas. Quando olhamos e observamos os nossos dias, dificilmente vai se encontrar no meio religioso esta unidade que fez a diferença daqueles irmãos da igreja primitiva. Quando olhamos ao nosso lado, o corpo está segmentado, um pouco em cada lugar. E cada pouquinho que se reúne num lugar, entre si, se estão ali 10 irmãos, são 10 ideias diferentes, 10 objetivos diferentes. Então não há concórdia, não há harmonia, não há unidade, não há nada. Então o resultado não aparece. Por quê? Porque não estão vivendo a verdadeira unidade. Viver a verdadeira unidade é abrir mão de determinadas coisas que poderiam nos colocar em situação diferente das outras pessoas, para que nós sejamos colocados no mesmo nível diante da presença do Senhor. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele disse: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, quando cada um de nós consideramos os outros superiores a nós, significa que todos nós vamos estar no mesmo nível. Por exemplo, eu vou considerar o meu irmão superior a mim, então eu sou inferior a ele. Ele vai considerar-se o outro superior a ele, ele vai ser inferior ao outro. O outro, e para o outro, ele vai me considerar superior a ele. Agora, ele vai me considerar, mas eu vou considerar outro superior a mim. Quer dizer, então eu não vou me alimentar com a vanglória, com o egoísmo, com aquela situação maligna de que eu sou maior, de que eu sou melhor. Não. Cada um de nós vai ficar no mesmo nível. E Cristo será tudo em todos. Ele só pode ser tudo em todos quando nós vivermos verdadeiramente esta unidade. Enquanto viver como se fosse uma coxa de retalho,
cada um puxa para um lado, cada um tem objetivos diferentes, contrários aos princípios da palavra de Deus, não vai vigorar esse testemunho vibrante que houve na igreja primitiva, que mexeu com as estruturas da sociedade. Os nossos dias, parece que este grupo de irmãos não é mais relevante para a cidade. E por que não é relevante? Porque não aprenderam a viver em unidade. Quando aprender a viver a unidade pela qual Jesus orou diante de Deus o Pai, e Paulo seguiu o exemplo de Jesus e orientou os irmãos nas cidades por onde ele passou a viverem a unidade e desfrutarem o poder e a presença do Senhor Jesus, com isto eles então deixaram marcados o caminho por onde atravessaram, um testemunho vibrante, firme, com resultados permanentes, que até hoje, nós, ao lermos sobre os resultados, nós ficamos admirados e começamos a pensar, por que nos nossos dias estas coisas não acontecem mais? Ora, é muito simples. Com a seguinte pergunta, estamos vivendo a unidade conforme a palavra de Deus estabelece? Ou cada um está vivendo para si mesmo? E está se colocando em posição maior que outro, melhor que outro, e está desprezando os outros. Não, quando houver esse tipo de procedimento, não há unidade. E quando não há unidade, não vai ser um coração e não vai ser uma alma. Mas cada coração vai ser um mundo diferente. Vai haver conflitos, vai haver desencontros, vai haver desarmonia. Não vai haver unidade, não vai haver paz, não vai haver concórdia. E não havendo, não tem resultado. Mas aqui, observe. Aqueles irmãos, muitos deles tinham bens, tinham propriedades, eram pessoas abastadas, mas em função da salvação por Cristo Jesus, eles tiraram o coração daquelas coisas, colocaram o coração na unidade e a alma na unidade e abriram mão para que aqueles bens que eles possuíam pudessem servir a todos de igual forma. Então diz, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então veja como a unidade ela é indispensável. A Bíblia fala da unidade da fé, da unidade do espírito, aqui fala da vivência na unidade, naquilo que possui, a maneira como serve a Deus deve ser em unidade. E a unidade ela vai trazer consigo o quê? Ela vai trazer a concordância. O próprio Jesus disse, se dois dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa, lhes será feito. Então, a unidade vai trazer a concordância. E a concordância vai trazer a resposta de Deus. Quem hoje quer unir-se em concordância com outra pessoa, ou outro irmão ou irmã, para juntos orarem e ambos pedirem a mesma coisa, com o mesmo intento, com o mesmo esforço, com a mesma disposição, com a mesma fé. Quantos estão dispostos e decididos a isto fazer? É quase que impossível. Mas Deus ainda tem alguém com essas qualidades que poderão abrir mão de tantas coisas para unirem-se e desfrutarem a unidade e receberem respostas de Deus para a vida. Então, quem entrar por este caminho da unidade, certamente vai ser um promotor
da unidade, vai ser alguém que vai viver, vai demonstrar pelo seu exemplo a sua vivência em unidade. As pessoas haverão de observar-lhe o testemunho, os resultados que está colhendo e vão procurar também seguir por este mesmo caminho. E aí é como disse Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se alguém está fazendo algo que é agradável ao coração de Deus, baseado no exemplo que está na Escritura Sagrada, a semelhança deste que eu li, quando nós voltarmos como servos em Cristo Jesus, irmãos, a termos um só coração e uma só alma, vivendo em unidade, nós vamos experimentar maravilhas de Deus na nossa vida e o povo de Deus da atualidade vai causar um impacto profundo na sociedade. Porém, só quando viver em unidade. Enquanto não viver, este povo vai ser esfacelado. Sem força, sem vez e sem voz. Esse tem sido a atualidade deste povo. Por quê? Não estão atentando para o que diz a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz que este foi o caminho que aqueles irmãos encontraram e está aí os resultados. Se nós queremos os mesmos resultados e a operação de Deus em nosso meio, aqui está um caminho. Voltar a ser o coração e a alma das multidão dos que creem, e ninguém dizer que coisa alguma é sua, mas que todas as coisas sejam comuns a todos. Quando esta unidade for um princípio prático da nossa vida, os céus vão se abrir. O nome do Senhor vai ser glorificado. O mundo vai testificar a nossa unidade. Vão ser atraídos a servir a Jesus. E Deus irá acrescentar muitas vidas à igreja por conta do testemunho da nossa unidade em Cristo. Então, está aqui para nós pensarmos nesta reflexão. O que falta a mim? O que falta a você? O que falta a cada um de nós para vivermos esta unidade? Ser um coração e uma só alma de todos os que creem, para estarmos juntos e desfrutarmos da bênção de Deus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.